Os gigantes realmente existiram nas Ilhas Britânicas? As lendas de gigantes construindo Stonehenge podem ser verdadeiras? Porque o establishment nega que gigantes da Grã-Bretanha jamais existiram. Newman e Vieira são autores do best-seller Giants on the Record. Vão investigar estas alegações de um novo livro chamado Os Gigantes de Stonehenge e da Antiga Grã-Bretanha. Os autores mergulham profundamente em relatos de jornais obscuros, diários de antiquários, relatórios arqueológicos, registros de história local, textos antigos recém-traduzidos, antigos acadêmicos, novos relatórios científicos e evidências escritas relacionadas a gigantes da Grã-Bretanha de centenas de fontes que remontam a um período de 4.000 anos atrás para tentar descobrir a verdade. Mais de 250 relatos de restos de esqueletos humanos gigantes, variando de 2 a 6 metros de altura, foram encontrados em registros arqueológicos e históricos, muitas vezes medidos e comentados por cientistas, estudiosos e escritores famosos da época. Um rico folclore da Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda fala sobre culturas sofisticadas de gigantes com poderes sobrenaturais e tecnologia avançada que tinham controle sobre trovões e relâmpagos, como testemunhado inclusive quando suas tumbas foram perturbadas por gerações posteriores. Frequentemente eram reis e rainhas mestres, geomânticos, agrimensores, arquitetos e astrônomos que governavam de suas fortalezas no topo das montanhas, enquanto outros eram canibais com tendências violentas que gostavam de atirar pedras gigantescas pelas paisagens em configurações geométricas. Os autores dão uma olhada nessas histórias antigas e notáveis descobertas esqueléticas de gigantes na Grã-Bretanha, um importante capítulo perdido da história britânica. Vemos alguns exemplos de esqueletos gigantes que foram desenterrados da Grã-Bretanha antiga. 2 esqueletos com mais de 2 metros de altura em um cemitério com varinhas de avaleira foram desenterrados na base de Caldir Idris, no País de Gales, em 1685. A montanha é a casa mítica do gigante Idris, que foi um dos 3 chamados sagrados astrônomos da Grã-Bretanha, e também um rei renomado que governou no século VII. Diz a lenda que ele era tão grande que podia sentar-se em sua cadeira de rocha no topo de uma montanha e observar seu reino e os céus. Agora vamos para o Monte São Miguel Cornualha. O Monte São Miguel é um dos marcos mais importantes da Inglaterra. Um esqueleto de quase 3 metros foi descoberto no início de 1800 ali nesse monte, dentro de uma masmorra estreita cortada na rocha sólida que agora é cripta abaixo da capela. Mitos antigos falam de Cormoran, o gigante que foi morto por Jack, sim, aquele matador de gigantes. Agora vamos até a ilha Ludin, em Devon. Em 1856, 2 esqueletos foram descobertos na parte sul da ilha Ludin. Um deles tinha aproximadamente 2 metros e 56 centímetros. Eles foram enterrados em sepulturas forradas de pedra, com vários outros esqueletos de tamanho médio. Lund foi mencionado na literatura histórica por milênios, e os romanos foram informados de que os habitantes eram uma raça de homens especialmente sagrada, que recusava o comércio e também tinham visões do futuro. Dizem antigas lendas que gigantes empunhando rochas, que eram mestres da feitiçaria, estavam enterrados nesse local. Esses gigantes da Grã-Bretanha foram expulsos de bases na Cornualha e raivosamente atiraram pedras de volta ao continente. Agora vamos falar de Abadia de Glastonbury. No ano de 1191, os monges da Abadia de Glastonbury anunciaram uma grande descoberta, afirmando que o esqueleto do rei Arthur havia sido encontrado. Testemunhas afirmaram que tinha quase 3 metros de altura e ao lado estava um esqueleto feminino com uma trança de cabelo louro que se dizia ser Guinevere. Uma cruz de chumbo com inscrições em latim indicava que era a tumba do rei Arthur. Giraldus Cambrensis, um historiador respeitado, examinou pessoalmente os ossos e a sepultura cerca de 4 anos após a descoberta e declarou
que era um achado genuíno. Em 1278, na presença do rei Eduardo e da rainha Eleanor, os restos mortais foram transferidos para um sarcófago de mármore com muita pompa e cerimônia e colocados no interior de abadia. Outras fontes, já em 1193, confirmaram que este era um esqueleto de proporções gigantescas. Imaeshowe é uma importante tumba megalítica na parte continental das Orkney. Em 1861, o antiquário James Farrer escavou o local e relatou que encontrou um esqueleto de 3 metros de altura e 2 múmias foram encontradas lá dentro também. O descripto Isuluaram relatou ali, por volta de 1529, que um esqueleto de 14 metros também foi desenterrado na área, embora esta possa ser o mesmo achado e houve aí um exagero. Agora vamos falar de Glenelg Broch, que fica na Escócia. Nesse local que fica na Escócia, 2 esqueletos notáveis foram descobertos. Um desses esqueletos tinha aproximadamente 2,60 metros e o outro mais de 3 metros. Eles foram descritos como de ossos fortes e bem proporcionados. Agora vamos para Duthill, que fica em Mayo, na Irlanda. O famoso São Patrício pode ter sido o primeiro arqueólogo de acordo com Glyn Daniel, que é professor de arqueologia da Universidade de Cambridge. Enquanto desenterrava sepulturas antigas, São Patrício descobriu um esqueleto de mais de 12 pés de comprimento, ou seja, 3,65 metros, de um antigo guerreiro em um carrinho de mão comprido na Irlanda. Também na tumba estava um machado enorme e uma espada gigantesca. Depois de tentar salvar a alma do gigante pagão, batizando seu esqueleto, ele aparentemente o enviou para o céu. Agora vamos para St. Bees, que fica em Cúmbria. Segundo relatos, em 1800 foi desenterrado ali um gigante com mais de 4 metros de altura. O esqueleto ainda tinha armadura completa, uma espada enorme e um machado medindo mais de 2 metros de comprimento. Hodgson afirmou que seus dentes tinham 15 centímetros de comprimento. Sua testa tinha mais de 2,5 palmos de largura. Agora vamos para Stonehenge. Bom, segundo relatos, no início de 1500, Sir Thomas Elyot, autor, diplomata e acadêmico, relatou um esqueleto com 4,52 metros encontrado a alguns quilômetros a sul de Stonehenge. Também no enorme caixão de carvalho estava um livro antigo com inscrições misteriosas. Em 1719, um esqueleto de 2,84 metros foi encontrado em um monte muito próximo. Agora, olha que interessante. O primeiro nome registrado de Stonehenge é Dança do Gigante, e segundo outra lenda, o Círculo de Pedra foi construído por uma tribo de gigantes conhecida como Kanjik. Outra descoberta foi em 1660. Os restos de um esqueleto impressionante foram desenterrados em Corbridge, que fica em Northumberland, perto de uma seção da Muralha de Adriano. No início de 1800, outro crânio foi encontrado nas proximidades de tamanho imenso e em perfeitas condições. A costela do gigante ficou exposta por muito tempo na cozinha do Old Jort. A ideia de gigantes possuírem alguma forma de realidade histórica tem sido amplamente considerada anticientífica, mitológica, ingênua e daí para pior. A questão é que a ciência deveria dar mais peso à mitologia, ao folclore e à tradição oral e investigar mais a fundo essas histórias. Claro, isso tem que estar associado à prova científica necessária para validar uma hipótese. Podemos estar entrando numa época onde a ideia de gigantes pode sair da mitologia e se tornar até mesmo um fato histórico comprovado cientificamente. O final do Pleistoceno foi uma época de megafauna e megaflora e, de acordo com as antigas tradições, de mega-humanos também. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso aí nos comentários. É novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho e eu te espero no próximo encontro. Tchau, tchau.